Nesse vídeo, eu vou mostrar como a gente pode entender a corrente dentro de uma solução eletrolítica e como a gente pode calcular o valor dessa corrente. Mas antes de pensar na solução eletrolítica, eu vou pensar num condutor sólido, por exemplo, um fio de cobre, um fio de um material metálico, para a gente poder fazer uma analogia. A corrente, ela é o movimento ordenado dos elétrons. Então, imagina que aqui tem uma série de elétrons livres e esses elétrons vão estar se movendo para a direita. Quando foi estabelecido qual era o sentido padrão da corrente, os cientistas ainda não sabiam que prótons e outras cargas positivas elas não se movem, que quem se move são os elétrons, ou seja, as cargas negativas. Então, eles disseram que o sentido padrão da corrente era o sentido do movimento das cargas positivas, por mais que as cargas positivas não se movam. Então, o sentido da corrente ficou sendo, até hoje, o sentido contrário ao sentido do movimento dos elétrons. E por que ainda dá certo pensar dessa forma? Pensa que um elétron saiu aqui dessa região. Eu tinha aqui um elétron de carga menos E. Quando esse elétron vem para cá, deixa de haver essa carga menos E aqui. Então, a carga poderia, por exemplo, passar a ser zero. Então, é como se eu tivesse acrescentado daqui para cá uma carga mais E. Ou então, pensa que a carga aqui antes era menos 3E. Quando um elétron sai daqui e vem para a direita, a carga passa a ser menos 2E, porque tem um elétron a menos fazendo carga negativa aqui. E isso é como se eu tivesse acrescentado uma carga positiva mais E. Então, dá certo, para fins de conta, continuar adotando esse padrão de corrente como tendo o sentido do movimento das cargas positivas, porque quando eu tenho um movimento, por mais que sejam os elétrons que se movam, quando eu tenho um movimento de elétrons para a direita, é como se tivesse, assim, numericamente falando, é como se tivesse um movimento de cargas positivas para a esquerda. Vamos então, e como que a gente calculava essa corrente? A corrente é a quantidade de carga. É a quantidade de carga que atravessa aqui uma seção transversal, dividido pelo tempo que essa quantidade de carga precisa para atravessar. Agora sim, vamos pensar na nossa solução eletrolítica. Imagina aqui que eu tenho uma cuba com uma solução eletrolítica. Nessa solução, o que eu vou ter? Eu vou ter ânions e cátions, ou seja, eu vou ter íons. Então, eu vou ter, por exemplo, um sódio mais, sulfato 2 menos. Vou ter aqui várias carguinhas misturadas. Na solução eletrolítica, não tem elétron livre. Tem uma brincadeira que diz que elétron não sabe nadar. Então, aqui a gente tem uma solução eletrolítica. E o que vai ter a função do elétron na nossa solução eletrolítica são os íons. Os íons livres é que vão fazer o papel do elétron no movimento das cargas. Solução eletrolítica não tem elétron livre. Não tem. Tá. Então, a corrente numa solução eletrolítica vai ser o movimento ordenado dos íons. E agora, então, vamos mensurar essa corrente considerando o movimento ordenado desses íons. Então, assim, imagina que eu tenho uma corrente da esquerda para a direita, igual estava aqui no caderno de quem me mandou a dúvida primeiro. Se eu estou tendo uma corrente para a direita, o padrão que eu vou usar é o mesmo. É porque está tendo um movimento de cargas positivas para a direita. As cargas positivas são os nossos cátions, e aí essas cargas positivas estão indo para a direita. Então, a gente coloca aqui uma seção transversal na nossa cuba, e aí vamos ver a corrente devido à contribuição dos cátions primeiro, já que os cátions já são a carga positiva que vai passar da esquerda para a direita. A corrente devida aos cátions vai ser a carga de cátions que atravessa essa seção transversal
dividido pelo tempo que essa quantidade de carga leva para atravessar essa seção transversal. Até aqui faz sentido. Agora vamos pensar nos ânions também. Para esse cátion passar da esquerda para a direita, é porque ele está sendo atraído por alguma coisa aqui desse lado direito. Então, nesse lado direito, vai ter uma placa ou alguma coisa gerando um potencial menor ou um potencial negativo. E desse lado direito, vai ter uma placa gerando um potencial maior ou um potencial positivo. Então, aqui tem uma diferença de potencial, tem um U ou um ΔV, fazendo com que esses cátions venham da direita para a esquerda para poder ter a corrente nesse sentido. Agora, se tem uma diferença de potencial fazendo com que esses cátions vão da esquerda para a direita, também essa diferença de potencial ao mesmo tempo também vão fazer com que os ânions queiram ir da direita para a esquerda. Porque se tem aqui uma placa negativa atraindo uns cátions e uma placa positiva expulsando esses cátions, essa placa negativa também vai repelir esses ânions e essa placa positiva também vai atrair esses ânions. Ou se tem aqui um potencial maior e aqui um potencial menor, os ânions vão querer ir para a região de maior potencial. Eles vão ser atraídos por uma força elétrica para essa região de maior potencial. Então, se você tem cátions se movendo, você também tem ânions se movendo. E pensando naquele mesmo raciocínio do elétron, quando um ânion sai daqui, essa região fica menos negativa. E menos negativa é o mesmo que mais positiva. Imagina que aqui desse lado direito, você tinha uma carga menos 4 devido à presença dos ânions. E aí sai um sulfato daqui. Sulfato tem carga menos 2. Quando sai um sulfato daqui, você passa a ter uma carga só menos 2. Então, é como se tivesse somado aqui uma carga mais 2. Ou pensando em outro exemplo, imagina que a carga aqui dessa região era menos 7. E aí vai sair um cloreto dessa região direita. Cloreto tem carga menos 1. Quando um cloreto sai dessa região direita, em vez de ser menos 7, essa carga passa a ser menos 6, porque tem um cloreto a menos. Então, é como se eu tivesse acrescentado aqui uma carga mais 1 positiva, por exemplo, um sódio. Então, quando uma carga negativa abandona uma região, numericamente falando, é como se uma carga positiva tivesse entrado nessa região. Então, a gente agora pode falar em corrente devido aos ânions. E essa corrente devido aos ânions vai ser o módulo da carga de ânions que vai passar nessa seção transversal, dividido pelo tempo que essa carga leva para passar. E agora, como é que eu faço a corrente total? Eu vou apagar aqui um pouquinho essa bagunça, vou fazer o desenho de novo. Está aqui minha solução eletrolítica. Eu falei que tem uma corrente da esquerda para a direita. E o que está fazendo ter essa corrente? É que aqui tem um potencial maior e aqui tem um potencial menor. Tem aqui uma diferença de potencial que pode ser U ou ΔV. E aí, como eu disse, essa diferença de potencial faz com que as cargas positivas, que são os nossos cátions, queiram vir para a direita. E faz com que as nossas cargas negativas, que são os nossos ânions, queiram vir para a esquerda. Então, vamos agora pensar se essas duas correntes, se elas estão contribuindo uma com a outra ou se elas estão se anulando. Esse movimento aqui dos cátions vindo para a direita faz com que essa região aqui, deixa eu trocar a cor para poder, faz com que quando sai um cátion da esquerda, essa região fica menos positiva, ou seja, fica mais negativa. E quando chega um cátion aqui na região da direita, a direita fica mais positiva. Agora vamos pensar no ânion, se ele está contribuindo ou atrapalhando. Quando sai um ânion da direita, essa região aqui à direita fica menos negativa, e menos negativa é o mesmo que mais positiva. E quando chega um ânion aqui na esquerda, essa região fica mais negativa porque o ânion vem trazer carga negativa para esse lado. Ou seja, o movimento dos cátions e dos ânions
estão se somando. Os dois estão fazendo com que esse lado fique mais negativo e esse lado fique mais positivo. Então, são correntes que contribuem uma com a outra, e por isso a gente soma as duas. Então, a corrente total numa solução eletrolítica vai ser a contribuição dos cátions, que é a carga dos cátions, mais a contribuição dos ânions, que aí é só o módulo da carga dos ânions, dividido pelo tempo que esses íons levaram para atravessar aqui uma seção transversal. E a gente está somando, porque o movimento dos dois acabam sendo contrários, e por isso eles